Mas vamos falar do Bahia, o tricolor vai encarar o Corinthians no fim da semana, né? Antes disso, o torcedor tem um outro momento importante, né? Ligar o secador no jogo aí entre Cruzeiro e Vasco. Mesmo sem entrar em campo, o Bahia foi o grande derrotado do fim de semana no Brasileirão. Depois de 9 rodadas, o esquadrão voltou à zona de rebaixamento por causa da vitória do Cruzeiro por 1-0 sobre o Fortaleza. Temos que competir. Nós não vamos jogar bola, mas vamos jogar futebol de alta competição. Com o resultado, o risco de rebaixamento do Bahia subiu para 67%. Já o Corinthians, próximo adversário tricolor, aparece na 11ª posição com apenas 1% de risco de queda. Então vamos primeiro cuidar disso, de sair das últimas colocações, como nós estamos. Acho que a equipe já está produzindo para sair, eu acho que isso é o mais importante de tudo. Se perder para o Corinthians e os adversários diretos vencerem, o Bahia pode ser rebaixado já na rodada seguinte contra o São Paulo, em caso de um novo tropeço. Nós temos que tirar força, não interessa se é contra o Corinthians lá fora, se é contra o São Paulo aqui. Nós temos que fazer o suficiente para o Bahia permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro, para que essa história, essa crescente, aconteça no menor tempo possível, porque ela vai acontecer. Pois é, gente, faltam 4 jogos, 2 fora, 2 em casa, né? Eu fico só preocupada porque não consigo ver o time do Bahia, né, tendo esse poder de reação, principalmente nos jogos fora de casa, depois do que a gente viu aqui na Arena Fonte Nova. Pode acontecer? Pode, mas, poxa, aquele jogo com o Atlético, você pegar ali de bandeja o resultado e falar, tome aqui, faça esse empate, esse gol de cabeça, a gente vai ficar aqui tranquilo para vocês marcarem, né? E aí a gente chega agora, faltando 4 rodadas para acabar o campeonato, numa situação de instabilidade, porque hoje o Bahia está dentro da zona de rebaixamento, né? É o primeiro ali. Então, passa a depender de um tropeço de alguém para ele sair. Pois é, quando esteve com 4 pontos à frente do primeiro time na zona do rebaixamento, a gente já sabia que existia um risco. Sim. Você tinha uma gordura, mas tinha um risco. O risco ainda era pertinente, ainda era iminente. Aí vai agora para uma situação onde já é o rebaixado. Nesse momento, o Bahia está na zona do rebaixamento. 12 pontos em disputa para terminar a competição. E um time que fez um primeiro turno de rebaixado. Um time que fez o primeiro turno com pontuação de rebaixado. Aí você vem para o segundo turno, começa a criar uma expectativa diferente com o novo técnico. O Rogério Ceni chegou, começou a implantar o seu modelo, as suas ideias de jogo, começou a dar uma cara diferente para o Bahia, tanto que terminou em pouquíssimo tempo, conquistou o que o outro que tinha passado a temporada do primeiro turno todo não conquistou nada, ou melhor, igual. E aí você agora vê que o Bahia, depois de ter conquistado aqueles 3 triunfos seguidos, deu aquela respirada na competição, mas por que conseguiu esses 3 pontos seguidos? Não vamos esquecer não, viu, torcedor? Fluminense veio com o time incompleto. O Internacional com o time incompleto. O Fortaleza com o time incompleto. Então, está faltando muita competência nesse time do Bahia. Por que agora eu tenho que acreditar que ainda existe a possibilidade matemática? Existe. Por que eu vou acreditar que um time desse, tecnicamente, não está rebaixado? Tecnicamente, o Bahia já está rebaixado. O Bahia fez o Santos e o Vasco dentro de casa, onde poderia tirar dentro de casa, o mandante, a prioridade é dele, de ganhar. Ele tem a obrigação. Onde podia tirar ali seus 6 pontos, tirou 1. O Bahia pegou Cuiabá e Atlético do Paraná, onde podia tirar seus 6 pontos, tirou 1. Se tivesse pelo menos tirado desses 12, tirasse 6, a situação seria outra. Então, como é que eu tenho que acreditar? Hoje, muita gente me interpelando. E aí, Jota, será que cai? Nesse momento, o Bahia está, matematicamente não, mas tecnicamente está rebaixado, Ju. Está rebaixado, não tem para onde correr. Olha, eu penso que eu falei aqui em superação justamente por isso. Porque o Bahia, ele vai ter que vencer os seus jogos em casa e vencer um jogo fora, ou empatar os 2 jogos fora de casa. Então ele vai precisar se superar. A gente já viu nesse campeonato, o Bahia ganhou do Goiás e do Curitiba fora de casa. E agora ele vai ter fora de casa ainda América, Corinthians e América. Então ele vai precisar de tirar pontos desses times. Então o foco do Bahia, eu acredito que a gente tem que deixar tudo para trás, que foi um mau planejamento, que foi aí um time que não fizeram um time para a primeira divisão exatamente, porque você não tem suplentes à altura dos titulares. E então
a gente tem que pensar que o Bahia precisa se superar jogo a jogo. E o jogo da vida do Bahia é sexta-feira. O cara tem que entrar para dar tudo, como se fosse uma decisão. Ao contrário do que a gente viu nos 2 últimos jogos. Exatamente. Né? Porque com aquela desatenção. Você não pode, Ju, tá jogando um jogo decisivo e ter alguma desatenção. Sim. E você dá vantagens ao time adversário. O gol que o Atlético fez já no final foi uma desatenção incrível da defesa do Bahia. Exato. E o Bahia sempre está falhando no seu sistema defensivo. Não é que sejam os 4 zagueiros, não. O seu sistema defensivo é falho desde o tempo lá de que começou o Campeonato Brasileiro. E não teve essa correção. Então o Rogério vem para tentar fazer o gol que vai dar a ele a vitória. Mas aí ele toma o gol lá atrás por culpa desses erros do sistema defensivo. Amanhã é melhor um empate? Porque se um dos dois vencer, abre 5 pontos. Um ponto é importante para o Bahia. Vasco e Cruzeiro amanhã, um empate é importantíssimo. Que aí eles vão a 41, ficam a diferença de 3 pontos ainda. Desde quando ele faça a sua parte também, né? Isso, porque se o Bahia vencer, por critérios, ele passa um dos número de vitórias. No número de vitórias, ele passa um dos dois. Acho que passa o Cruzeiro. Justamente o Cruzeiro. Agora, eu não vou aqui radicalizar também, viu, torcedor, que já ficou retado comigo, porque o torcedor é emoção o tempo todo. Para ele, o time não caiu. Não caiu, não. Claro que não caiu. Mas eu já volto a falar, tecnicamente, é uma competição onde o Bahia já está rebaixado. Não vou radicalizar, porque o Bahia, se de repente ele fizer 6 com mais 7 pontos, né? 2 triunfos e 1 empate, ele vai se safar. Mas é porque eu tenho que acreditar nisso agora, nesse momento, quando teve as oportunidades antes e não fez.